E aí, pessoal, tudo bem? Pelo que você tem vivido? Eu me chamo Demetrio Melo, aqui do nosso canal do YouTube, tá bom? E esse é o vídeo inaugural aqui do nosso canal. Eu tinha prometido aí pra algumas pessoas, faz um canal e tal, pra gente poder discutir algumas questões aí importantes do nosso país e a gente trocar ideias e tal. E eu fiquei naquela, se eu fazia isso ou não. Fiquei pensando bastante tempo mesmo, sabe? Eu tava a fim de falar sobre outras coisas e tal, outros projetos, outras ideias. Aí eu, caramba, sei lá. O momento do nosso país, eu acho que ele exige uma discussão mais racional, né? E eu acho que talvez eu poderia trazer essa contribuição aí para o entendimento de algumas questões importantes, tá bom? Então, esse é o vídeo de inauguração aí do nosso canal que eu queria deixar para vocês. Eu vou fazer uma viagem hoje, inclusive, e eu ia passar bastante tempo sem gravar nenhum vídeo, né? Ou seja, eu coloquei o canal aí no ar, ativei, mas ia passar muitos dias aí sem gravar nada. Então, para não deixar vocês sem nada assim, né? Então eu decidi, de certa forma, deixar esse vídeo inaugural para que você pudesse já ter algum material aí, quando eu voltar, eu poder aí dar continuidade a outros temas, tá bom? Muito bem, então deixa eu me apresentar para vocês. Tem muita gente que não me conhece, com certeza a maioria, tá? Meu nome é Demetrio Melo, como eu já falei. Eu sou historiador de formação, certo? Ou seja, minha formação mesmo, propriamente dita, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Ceará, a melhor do Norte e Nordeste, uma das melhores do Brasil, certo? Então foi uma formação assim muito sólida. A minha universidade realmente foi muito boa em termos de estrutura e de condições. A gente realmente assim teve uma formação muito boa mesmo, né? Então sou muito grato por isso, tá certo? Bem, sou professor, né? Tenho sido professor há 13 anos. Eu fui professor durante 13, 14 anos, então lecionei bastante tempo, história, filosofia, sociologia. Teve um tempo aí que eu passei alguns anos dando aula de geografia também, mas a maior parte do tempo mesmo, certo, foi na história, na filosofia e na sociologia. Então são áreas assim que eu tenho, tá certo, uma especialidade muito grande, certo? Também a gente estuda bastante tempo essa questão do empreendedorismo, aspectos importantes da psicologia, são coisas que me interessam bastante também, então a gente estuda muito isso. E o que foi que aconteceu? Bem, diante dessa circunstância aí que a gente está vivendo atualmente, eu fiquei pensando, como eu já falei para vocês há um tempo atrás, em iniciar um canal onde a gente pudesse criar aí um vínculo de discussão para esclarecer certas coisas, né? Então há uma confusão enorme no país em relação a certos conceitos que são passados de forma completamente equivocadas. E eu pensei, poxa, eu acho que eu poderia dar uma contribuição para poder esclarecer certas coisas, aquelas pessoas que queiram entender, ainda tem isso, né? Então as pessoas que realmente queiram entender e queiram discutir de forma aberta sobre esses pontos, tá bom? Então esse é o nosso objetivo assim de antemão. Não vou pintar o cabelo, tá, gente? Não espere, eu não vou pintar o cabelo com cor gritante, não vou dar cambalhota. O que eu tenho a oferecer a vocês nada mais é do que a minha humilde experiência, certo? E o pouco do que eu aprendi e estudo até hoje, compartilhar com vocês, né? E trocar ideias com suas críticas, sugestões, suas concordâncias e discordâncias, né? Fique à vontade para você fazer aí suas impressões, tá? Só não espere que eu responda todas. Se é que eu vou responder assim, porque isso demanda um tempo muito grande e a coisa quando vai pegando o corpo, certo? Então exige muito tempo, né? Então o que acontece? Bem, esse foi o ponto inicial aí, o pontapé inicial para a gente poder decidir fazer isso. Eu vou fazer vídeos, tentar fazer vídeos não muito longos, ser o mais objetivo, o mais claro possível. Não quero estar fazendo vídeo de uma hora e meia, não. Então quero ser bem claro, bem objetivo, vídeos bem rápidos, bem concisos. Não tão rápidos que sejam superficiais e também não tão longos que demandem um tempo considerável, né? Então não é uma palestra, não é uma conferência. Acredito que a gente possa conseguir aí passar algumas ideias, alguns conceitos de forma clara, de forma objetiva, sem ser extenso, sem ser redundante, sem estar
repetindo certas coisas aí, tá certo? E de uma forma bastante clara, bem aberta, para que a gente possa realmente trocar essas ideias, trocar essas experiências e a gente poder esclarecer certas coisas, tá bom? Então essa foi a ideia, né, que surgiu para a gente poder iniciar aí essa sequência de vídeos. Vamos falar sobre várias coisas que interessam ao crescimento, ao desenvolvimento humano, que interessam ao nosso país, certo? Questões da filosofia, da história, da sociologia, certo? Da política, claro, da economia. Então a gente vai abordar aí várias coisas que interessam aí a nossa discussão, tá certo? Então isso é muito importante. Uma coisa que eu queria falar para vocês também é o seguinte, bem, quando tem uma obra, por exemplo, tem uma obra de engenharia, né? Então, se tem uma obra de engenharia, em geral o pessoal pergunta o engenheiro. E ninguém fica questionando o engenheiro por que aquilo foi desse jeito ou não. Afinal, o cara é engenheiro, ele sabe, né? Um médico vai fazer uma cirurgia ou vai tratar um paciente e ninguém fica questionando o médico, aquele negócio. Não, ele é um médico, ele sabe. Na nossa área, nas ciências humanas, todo mundo quer meter a colher, todo mundo quer meter o dedo, né? Então o que acontece? Às vezes o cara é historiador, o cara é sociólogo, o cara é filósofo, mas tem um aqui ou ali que sabe mais, né, que tem uma opinião mais interessante e acha que tá ali em cima da carne seca, né? Então, engraçado, na nossa área tem muito disso. Todo mundo dá opinião, todo mundo tem alguma coisa a dizer. Por mais que não tenha lido, por mais que não tenha estudado, por mais que não tenha, sabe, não saiba nem o que é ditadura, não saiba nem o que é democracia. Se você, democracia, 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 tá, mas você poderia me explicar o que é democracia? Ele não sabe explicar. E a ditadura, não sei o que, tá, você poderia me explicar o que é ditadura? Ele não sabe explicar o que é ditadura. Então, ou seja, as palavras são jogadas assim ao léu, as palavras, os conceitos estão jogados assim na escuridão, como se só a palavra em si bastasse alguma coisa, como se a gente não precisasse entender o que são aquelas coisas. Então, acredito que o nosso papel também é jogar um pouco de luz nessas trevas, sabe? Nessa escuridão conceitual que o Brasil tá afogado. Então, eu vejo coisas assim absurdas mesmo. Então, bem, eu sou historiador de formação, como eu já falei, então, modéstia à parte, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou dizendo. O médico sabe de medicina. Então, se, por exemplo, um médico sabe de medicina, ele é porque ele é um médico, ele se formou, o engenheiro sabe de engenharia, o historiador sabe de história, certo? O filósofo sabe de filosofia, o sociólogo sabe de sociologia. Claro que ninguém sabe tudo, e claro que todo mundo pode dar uma opinião sobre alguma coisa. Eu, por exemplo, se eu quiser, eu posso, digamos, iniciar um canal no YouTube, por exemplo, falando sobre saúde. Não posso? Não é verdade? Você pode falar, não, vou criar um canal falando só sobre saúde. Tudo bem. Você pode ter 1 milhão de seguidores. Você pode ter 2 milhões, 3 milhões, não interessa. A gente precisa entender uma coisa, isso não faz de você médico, tá bom? Você pode criar um canal sobre arquitetura, isso não faz de você arquiteto. Isso não lhe dá autoridade para você, no final das contas, falar sobre medicina, falar sobre arquitetura e você falar de história, ficar questionando conceitos da história que são já conceitos estudados, escritos por vários historiadores. Se você quiser questionar, assim, problema seu, mas isso não lhe dá autoridade para você questionar de forma incisiva, nem lhe dá autoridade para você ser um historiador, se tornar um filósofo, não. Se você quiser opinar, opinião todo mundo tem, né? Você pode falar o que você quiser. A internet é a terra de ninguém, né? Todo mundo fala o que quer, ninguém procura saber a fundo o que você é ou não. Por isso que eu deixei bem claro aqui, certo? Que essa é a minha formação, esse é meu campo de estudo. Então, o que eu vou dizer aqui é a palavra, modéstia à parte, de um especialista, certo? Se você quiser dar ouvidos a outro, então aí, bem, aí eu não posso fazer nada, é com você, né? Vai lá e boa sorte, tá bom? Então eu tenho uma formação para fazer para você uma análise. Entenda uma coisa também, análise é diferente de opinião. Né? Ou seja, opinião todo mundo tem, todo mundo pode dar sua opinião, repito. Agora, uma análise, ela vem de uma pessoa que é especialista em algo. Um médico ele pode fazer uma análise sobre a medicina, um engenheiro pode fazer uma análise sobre a engenharia.
Uma pessoa que trabalha com tecnologia, que é um profissional da tecnologia, ele pode fazer uma análise sobre a tecnologia. Eu posso dar uma opinião sobre tecnologia, posso dar uma opinião sobre medicina. E por mais que meu canal seja bacana, que todo mundo vá lá no meu canal para escutar eu falando sobre saúde, isso não faz de mim médico. Então isso é muito importante ser dito para que a gente separe as coisas, tá certo? Então, repito, ou seja, eu sou uma pessoa que, essa é a minha formação, eu estudo isso, certo? Eu fui professor durante 13, 14 anos dessa área, então, estudando não coisas que eu acho, mas de especialistas da área, certo? Pessoas que realmente estudam e são especialistas nas suas áreas, então, ou seja, não é uma opinião, tá bom? Não é uma opinião. Então, opinião, cada um dá a sua em outro momento, aí é problema de cada um, né? Então é muito importante deixar isso muito bem claro para futuros questionamentos, tá certo? Mas, repito, todo mundo é livre para achar o que quiser, todo mundo é livre para dar a sua opinião, ninguém é impedido de nada, não é verdade? Então, é importante esclarecer esse aspecto, tá certo? Muito bem. Então, assim, quero novamente deixar as minhas boas-vindas a todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal, já acompanham alguma coisa ou outra aí nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Não vou ficar estendendo coisas para outras redes sociais, tá, gente? Não tenho tempo para isso, né? Então, uma coisa demanda muito tempo, tem que estar todo tempo atualizando muita coisa, então vou me limitar aos mais importantes mesmo, Instagram, YouTuber e o Facebook, tá bom? Então vou ficar nessas três esferas aí por enquanto, não vou estender muita coisa não, porque realmente demanda um tempo do qual a gente não tem, tá certo? Então é o seguinte, gente, vamos entender uma coisa, tá? Como fala, aquela conversa sobre opinião. Muita gente tem opinião sobre muita coisa e tal, não sei o quê. Aquele período da ditadura. Isso sobre o aspecto da história e tal, e tal, e tal. Bem, veja bem, como é que o trabalho na história ele se dá? Como é que alguém afirma algo na história ou não? É muito importante que a gente entenda isso. Isso é aula do sexto ano e do primeiro ano. Um historiador, quando ele afirma alguma coisa, um filósofo, um sociólogo, as pessoas da ciência em geral, quando vão afirmar alguma coisa, elas estão baseadas, certo, em evidências, ok? Em evidências. No caso da história, é algo que a gente chama de evidências históricas, né? Ou seja, essas evidências, esses materiais históricos, essas fontes históricas, elas são muito importantes para você construir uma interpretação acerca de um momento histórico. Eu peguei um livro aqui, por exemplo, certo? Um livro famosíssimo da literatura mundial chamado Drácula. Isso aqui é um romance, isso aqui é uma ficção. Então, eu também escrevo ficção. É uma coisa que não corresponde à realidade. Isso aqui foi uma coisa que o autor criou, eu também crio, tem muitos autores que criam. Então, é uma coisa ficcional que não corresponde à realidade. No caso da história, a coisa é diferente. Peguei um livro aqui, esse aqui, por exemplo, A Era dos Extremos, ele é um livro de história mesmo, tá? O que faz disso aqui um romance? O que faz disso aqui história? A história, ela é baseada em documentos, em fontes históricas. O historiador, ele não pode inventar o que está aqui. Tudo que ele afirma tem que estar baseado em documentos, em fontes históricas. Que fontes? Que documentos? São os mais diversos possíveis, tá certo? Aqui a gente tem no final do livro, por exemplo, uma lista enorme de fontes históricas que o historiador, no caso aqui o Eric Hobsbawm, ele se baseia para poder ter escrito o livro. Estátuas, documentos diversos, fotografias, quadros, tudo aquilo que for vestígio do ser humano, nós chamamos de fontes, de evidências históricas. Então, a partir daquilo que o historiador vai fazer um olhar crítico, não é simplesmente ler o que está ali e reproduzir. Então isso é uma outra coisa muito importante para a gente diferenciar esse opinionismo, né? Criar uma palavra nova aqui, esse opinionismo que está rondando o Brasil. Todo mundo tem opinião, muitas vezes diametralmente muito oposto, muito diferente, sobre uma mesma situação. Então o que acontece? Bem, o parâmetro é a evidência. Você tem que ter uma carta, você tem que ter uma estátua, você tem que ter uma construção, você tem que ter alguma evidência de produção humana
para a qual o historiador ele possa se basear e com isso produzir ali a sua interpretação histórica. Claro que a interpretação histórica ela vai depender da sua visão de mundo. Ninguém é completamente neutro. Eu tenho minha visão de mundo, eu tenho minhas convicções, eu tenho minhas opiniões políticas, você tem, você em muitos pontos pode concordar comigo, pode discordar de mim, certo? Então, mas o que acontece? Em relação à evidência, isso é uma coisa que se você nega uma coisa que fica muito bem clara, aí é uma coisa que, sabe, é caso de psiquiatria, é caso de psicólogo ou psiquiatra, então não é questão de inteligência, creio eu, tomara, aí é questão de remédio mesmo, mudar a medicação, alguma coisa desse tipo, tá? Então, desculpa aí a questão do exagero, mas a gente vê alguns casos aí que realmente beira a loucura, tá, gente? Então, a gente discutir ideias, concordar ou discordar por algumas evidências da realidade, aí tudo bem. Agora você negar certas coisas. E não houve ditadura, enquanto tem foto, enquanto tem documento que mostra a gente no pau de arara e tal, não sei o que, aí, caramba, já se torna assim, um caso de loucura extrema. Então, paciência, né? Então, o que acontece? Bem, então, diante disso, é importante a gente entender o seguinte: tudo aquilo que a gente vai comentar aqui no nosso canal, tudo aquilo que a gente vai discutir, tudo aquilo que a gente vai apresentar, são coisas que estão baseadas na realidade, certo? É preciso a gente ter muita maturidade para a gente entender o quê? Que eu posso pensar de uma forma, você pode pensar de outra, você é livre para isso, certo? Mas negar evidências é negar aquilo que é evidente, que é claro, então... Gente, aí, repito, já é coisa de outra especialidade, não é minha, tá? Eu não posso resolver o seu problema. Se você acha que, não sei o que, a sua visão e tal, não sei o que, bem, fica à vontade. Você não é o meu público, vai procurar outro para você dar seus ouvidos, tá? Então, atenção, você empresta para quem você quiser, né? Aí é uma questão sua também, eu também não posso fazer nada. Então você não é o meu público. Foi um prazer estar com você até agora, tchau. Procura outro, tá certo? Que com certeza as pessoas que estarão mais abertas de forma racional, de forma madura a discutir as ideias, tá certo? A aceitar evidências, a realmente estar aberto a aceitar certas questões importantes para se fazer uma discussão madura, aí tudo bem, tá certo? Então esse é o nosso objetivo aqui, à medida que a gente for discutindo e trazendo novas questões, tá bom? Então, durante essa sequência, a gente pretende fazer o seguinte: vamos explicar de forma clara, tá? Certos conceitos que estão completamente deturpados no Brasil atualmente, ok? Vamos fazer um vídeo para explicar só o que é comunismo, outro vídeo para explicar só o que é liberalismo, outro vídeo para explicar só o que é, sei lá, capitalismo, para explicar, enfim... o que é ditadura, o conceito de democracia. Então vamos fazer uma sequência de vídeos para explicar esses conceitos, tá bom? Não pretendo ficar, de maneira nenhuma, muito tempo falando sobre essas coisas, tá bom? Então eu quero falar sobre outras questões importantes da filosofia, da literatura, eu sou um apaixonado por literatura. A gente vai fazer alguns vídeos futuramente, não agora, eu vou me concentrar nessas temáticas. Vamos falar sobre literatura nacional, literatura estrangeira, enfim, tem muita coisa bacana. Surgiram coisas para a gente poder discutir, certo? Fiquem à vontade, fala sobre isso e tal, tá bom? Que a gente com certeza vai trocar a experiência de uma forma maravilhosa, tá bom? E deem sugestões, eu sou uma pessoa muito aberta aí, muda a camisa, sei lá, bota sei lá, aqui atrás para enfeitar alguma coisa, enfim, tá bom? A gente vai estar interagindo de uma forma muito interessante, tá certo? Então, essa era a discussão inicial que eu queria trazer para vocês. Demonstrar um pouco do que a gente pretende fazer, de como vai ficar aí a nossa dinâmica em relação ao nosso canal, tá bom? E deixar assim claro um pouco da nossa proposta e da nossa visão, tá certo? Então se preparem aí para o próximo vídeo que em breve vai estar no ar, tá certo? Beijo no coração, valeu pessoal, grande abraço, valeu, tchau!